E os aliados do presidente Lula, hein? Parece que houve ali um certo entendimento para poder rebater de imediato a ameaça de Donald Trump, né? Teve um posicionamento contrário à defesa de Donald Trump de Jair Bolsonaro, né? No que diz respeito a uma interferência, uma possível interferência em relação a esse julgamento. São coisas diferentes, né? Que a gente está falando aqui de Donald Trump falar sobre tarifa novamente, né? Nessa ameaça que vem sendo feita há bastante tempo e, por outro lado, defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, inclusive, tem gente misturando tudo e é importante que a gente separe aqui as coisas. Mas no que diz respeito a esse posicionamento do presidente Lula hoje, teve muita gente que comemorou, porque o que eles estavam afirmando, uma ala ali, principalmente a ala política dentro do Palácio do Planalto, é que diante de ameaças de Donald Trump, o Brasil deveria se posicionar. E isso, de alguma forma, foi feito de uma maneira mais dura pelo presidente Lula hoje. Então, ponto positivo para essa história. Teve articuladores ali importantes, a articuladora política, Gleisi Hoffmann, ministra, que se posicionou de forma contrária à defesa de Donald Trump e a Jair Bolsonaro, mostrando que isso pode significar, de alguma forma, uma maneira de, até que seja pelo discurso, interferir num processo que faz parte do judiciário brasileiro. Então, teve esse posicionamento. Mas é importante a gente ressaltar que sobre essa questão das tarifas, né, sobre exatamente o que fazer, tudo que explicou agora Daniel Rittner, há um entendimento de que isso é preciso ser feito com cuidado, para que não se escale, a gente já falou isso num passado muito recente, uma crise diplomática sem que ela realmente exista. Então, tem uma ala política que acredita que sim, é preciso ter posicionamentos mais duros em qualquer assunto que seja em relação a ameaças ou possíveis ameaças feitas pelo governo americano, mas que isso precisa ser feito com bastante cuidado para que não se escale uma crise que não existe com o Brasil nesse momento. A gente sabe que nesse ponto de uma crise que poderia ir para o âmbito comercial, tem uma série de fatores e de setores que poderiam ser impactados aqui no Brasil. E aí o governo teria mais aliados que fogem, inclusive, do espectro político, né? Porque a gente viu, por exemplo, o setor do agro fazendo toda uma defesa ali no Congresso Nacional para que eles não fossem afetados pelo tarifaço de Donald Trump. Então, tem esse entendimento agora, não é para escalar nenhuma crise nesse sentido, é preciso cuidado, mas no que diz respeito a um apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, isso envolve uma relação política, inclusive com os filhos do ex-presidente. Aí sim, teve ministro se posicionando de uma forma bastante enfática. Resumindo, querem posicionamento mais duro e firme do presidente Lula, mas colocar de lado essa impressão de que estamos numa crise diplomática com os Estados Unidos, porque isso de fato não está acontecendo.